E aqui, vamos continuar agora a falar sobre a eleição da presidência da Câmara, que tem umas notícias boas. Essa daqui não é tão boa, mas é só para mostrar um assunto. Ainda dá para falar porque acho que agora a gente vai exaurir esse assunto. Ainda é sobre a lista, o manifesto, qualquer coisa que é aquele documento que o pessoal assinou, os bolsonaristas. Para você ver como são as coisas. Foi o que eu falei desde o início. O problema não é o conteúdo da lista, mas o impacto político que essa lista pode causar. O desgaste que essa lista pode causar. Mas deturparam, né? Mas tudo bem, vejam só. A deputada Janaína Pascoal respondeu a Zambelli com um questionamento. Não haveria uma terceira via, deputada? O que o deputado Lira tem de tão diferente desse pessoal que você tão bem combateu? Aí tem lá, né? Deputadas Carla Zambelli e Alice Silva apoiam a candidatura de Lira e a Janaína Pascoal entra na jogada. Aí você vê, ó. As deputadas federais Carla Zambelli e Alice Silva usaram as redes sociais neste domingo para declarar apoio ao candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira. A deputada estadual Janaína Pascoal respondeu à colega de partido com questionamento. Não haveria uma terceira via? O Lira, cara, o que tem tão diferente de tudo que você combate? A gente sabe que o Lira não é flor que se cheire e a gente sabe que a gente vai se decepcionar com o Arthur Lira. Perguntou a Janaína ainda não concordou com seguidores que apontam a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, como uma opção viável. A parlamentar de Minas Gerais, Alice Silva, escreveu que tem pontos em comum com o candidato Lira. Em uma reunião com o deputado Arthur Lira, percebi que ele converge em muitos pontos que eu e o presidente defendemos. Por isso, o meu voto é dele. Por outro horizonte, jamais votaria em candidato do grupo de Rodrigo Maia, nem que viesse pintado de ouro, afirmou. Só para mostrar, né, todo o desgaste que vem trazendo. Uma simples movimentação. Na política, nem tudo, sabe, é o que está no papel. A gente tem que olhar as consequências das nossas ações. É só para mostrar, né? E a grande mídia cai em cima e vai, mas eu acho que agora esse assunto está resolvido. O Vitor Hugo também veio aceito para falar o seguinte, ó. Nós não conseguiremos vencer todas as batalhas de uma vez. Neste momento, temos que derrotar Rodrigo Maia e seu grupo esquerdófilo. Não é difícil de entender. E para mim, acho que para desenhar a explicação, ele já desenhou, eu vou explicar o desenho, eu acho que ele está falando o seguinte. Não dá para a gente fazer tudo que a gente quer. E nesse momento, com a base que nós temos, os instrumentos que nós temos em mãos, o tempo hábil, que é menos de um mês, é meio difícil a gente conseguir viabilizar um nome para o governo de verdade, sabe? Você colocar um bolsonarista como presidente da Câmara. É basicamente impossível. É aquela velha história. Como conseguir os 257 votos? Então ele fala a coisa que eu acho que é o mais sensato, que é o quê? Focar em derrotar o candidato de Rodrigo Maia. O candidato de Rodrigo Maia, que é o candidato de Rodrigo Maia e de toda a esquerda. A gente vem repetindo isso daí dias e dias e dias. E uma coisa interessante também que teve ontem nas redes foi o deputado Daniel Silveira, nosso policial militar aí do Rio de Janeiro, que fala o seguinte, ó. Eleições da Câmara Federal em 2005 e uma lição. Presidente Jair Messias Bolsonaro. Link na íntegra. E ele coloca lá um discurso de Bolsonaro. E ele fala o seguinte, ó. Em 2005, disputaram a presidência da Câmara Severino Cavalcante do PP, acusado de nepotismo, olha só. É o ruim, é o sujo falando do mal lavado. E Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT, advogado de quem gosta de tocar o terror e apoiado por toda a esquerda. É o cenário que a gente tem agora. É o Arthur Lira, é o sujo contra o mal lavado. 2005. O então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, num de seus melhores discursos, desequilibrou e decidiu as eleições pró-Severino, o cara que era a oposição ao PT. Hoje ocorre algo semelhante. De um lado, o candidato de Rodrigo Maia, rejeitado em todo o Brasil e declaradamente contrário às pautas conservadoras e armamentistas, e apoiado pelo PT, PCdoB, PSOL e todo o restante da esquerda. O bom senso nos convida a ficar do outro lado, contrário a Maia e ao PT, a exemplo das eleições de 2005. Mostrando, era a eleição do sujo contra o mal lavado. Infelizmente, esse é o retrato da política brasileira. A forma como nossa política foi construída, que a eleição e o cargo da presidência da Câmara é um resultado do voto dos deputados, que já são eleitos vários pelo coeficiente eleitoral. Não são eleições diretas, não é um voto distrital. Você votou no Eduardo Bolsonaro, ótimo. Eduardo trouxe vários bolsonaristas. Ao mesmo tempo que
sei lá, um cara do PT que tem um monte de votos, trouxe um monte de outras pessoas. O cara não... Aquele deputado que lá, uns 30 mil votos entrou. Sabe como é a coisa? Pode ser que dá bom, pode ser que dê ruim. Em geral, sempre dá ruim pro nosso lado, né? A maior parte do tempo isso dá ruim. Mas toda a estrutura que a gente vive hoje, ela favorece esse, sei lá, presidencialismo de coalizão. Sabe aquela coisa assim que fala, cara, a gente meio que sempre fica refém de uma maioria. De uma maioria que não é o povo que elege diretamente, é naquele do coeficiente, e que dificilmente, realmente, eles lutam pelos interesses da nossa população. Tem que mudar, a gente precisa realmente de uma reforma política. Isso que precisa no Brasil, uma reforma política, sabe? O deputado vai entrar, o que tiver mais votos, aí entra. Mas qual é o interesse dessa gente de uma reforma política? Eu te pergunto, qual é o interesse que esse pessoal tem, né? Vai vendo. E aí, olha só, sobre o Baleia Rossi. Em campanha por voto do PT, Baleia Rossi diz que jamais desrespeitou Dilma. Com a missão de conquistar votos na esquerda, o líder do MDB, Baleia Rossi, candidato à presidência da Câmara, afirmou nesta sexta-feira que jamais ofendeu a ex-presidente Dilma Rousseff. A mensagem em tom de esclarecimento foi publicada como resposta a um internauta que cobrava uma autocrítica de Baleia em relação a Dilma. O deputado votou a favor do impeachment em 2016. E ele diz, jamais fiz qualquer declaração de desapreço ou desrespeito à presidente Dilma Rousseff. Votei a favor do impeachment sim, e na minha declaração de voto, todos verão que me referi a um pedido dos meus 208 mil eleitores no pleito de 2014. Olha que ensaboada, né? Tendo que pagar um pedágio pro PT para conseguir votos. Olha isso daí. Fazendo acenos, afagos ao PT. Esse é o adversário do governo. E aí, notícias, interessantes, mas só para deixar mais claro para quem ainda não entendeu. Porque, pessoal, tem gente que ainda não entendeu o cenário. O pessoal tá lá insistindo, reclamando do governo, diversos motivos. Baleia Rossi reúne-se com lideranças para buscar apoio da esquerda. Matéria de hoje de manhã, fresquinha, só às 6 da manhã. A gente gravando aqui o vídeo 7h20 da manhã, então tem 1 hora e pouco só a matéria. Candidato do bloco liderado por Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi reúne-se nesta segunda-feira, dia 28, com partidos de esquerda para tentar garantir os votos necessários à eleição interna da casa. O primeiro teste do candidato consiste, sobretudo, em aparar arestas com o PT, dono da maior bancada, e que ainda tem restrições a ele. Ainda que improvável, não está descartada uma candidatura petista. Acho muito difícil o PT lançar. Pode até lançar. Sabe em que cenário? Quando o candidato do governo se mostrar em um ponto completamente inviável de reverter. Se o candidato do governo já tiver com os 300 votos, como a grande mídia está falando, e quem sabe os 308 votos, meu amigo, 308 votos, coisa muda muito, e aí não vale a pena pro PT fazer um bloco. É melhor eles fazer um bloco separado, só da esquerda, vota neles mesmos, perdem, mas dizem, nós não votamos dos golpistas, eles mantêm o apoio da esquerda e não apoiam o governo. Vocês vão entender os 308 logo menos. Pautas retrógradas. Muitos deputados da oposição acham, contudo, que o tempo da esquerda lançar o próprio candidato pode já ter passado. Também consideram que a aliança com Maia e Rossi pode ser a forma mais eficaz de derrotar Lira e a pauta retrógrada de Bolsonaro. Por isso, olha só, a conversa de hoje, que Baleia Rossi vai ter com a esquerda, também deve servir para que o grupo meça o apoio de Rossi às pautas que consideram prioritárias no debate legislativo. Já estão, negociando as pautas que eles querem colocar em votação. E aí, Baleia Rossi, vai fechar com a esquerda? Olha aí. Tá vendo, né, pessoal? Entre as prioridades da oposição estão a garantia da democracia, né, abre aspas, e da independência das instituições. Olha só. O olhar crítico a pautas retrógradas e a privatizações e a discussão de pautas sociais e trabalhistas. Ideologia de gênero, linguagem neutra, não poder privatizar nada, travar a economia, reforma tributária para aumentar imposto, né? Taxar grandes fortunas. É isso daí. É isso daí. Deputados de esquerda ainda lembram que, se confirmado o apoio a Rossi, a oposição terá que ocupar algum dos principais cargos da casa, como a secretaria da mesa ou a vice-presidência, por conta da grande representatividade no bloco. Já pensou? O vice-presidente da Câmara, um petista.
com o cara do PSOL, do PCdoB. Em razão de todos esses impasses, Rossi diz que, com humildade, vamos conversar com cada um dos parlamentares para reafirmar o compromisso que assumimos, que é a defesa intransigente da democracia. Já sabe o que esse cara considera como democracia, né?